Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Hoje é aquele dia, aquela quarta do sobrenatural, aquele dia que o Pai reservou para os seus filhos e filhas receber um pouco mais da sua porção, para que você possa viver hoje, aqui e agora, as maravilhas celestiais. Fique conectados conosco até o final. Veja o que o Pai vai falar com você. Se você chegou um pouco com o coração um pouco duro, sofrido, um pouco, vamos dizer, necessitando de um acalento mais de Deus, da sua palavra, eu quero que você se prepare agora. Eu quero que você peça para que Ele te revele algo que você possa usar na tua vida esta semana ainda, se possível hoje. Já compartilha, já dá o like, faça mais pessoas conhecerem esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus grandioso, que transforma as situações. Aquele que te pega pelo braço, aquele que te pega e restaura a tua vida. Aquele que libera dos céus sobre a terra, trazendo a tua cura, trazendo a tua libertação, trazendo aquele milagre para você, mas acima de tudo, trazendo o amor dele, que supera todas as coisas. E Ele escolheu eu e você para estarmos aqui hoje, recebendo, compartilhando, estudando, se aprofundando em sua palavra, revelando os altos códigos, os códigos revelados que estão aqui na palavra sagrada, na Bíblia sagrada. Ele escondeu e deixou disponível para que junto do Espírito Santo possa estar me revelando e te revelando. Que não seja só uma narrativa, mas sim seja a narrativa que vai te libertar, a narrativa que vai te sacudir, transformar, a narrativa que vai fazer você viver um sobrenatural de Deus aqui na terra hoje. Amém? Já te convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 103. Salmo 103, a partir do verso 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que o quê? Que perdoa os meus e os teus pecados. É Ele que cura todas as nossas doenças. Versículo 4. Que resgata a sua vida da sepultura. Ei, filho e filha, se as nossas vidas estão prestes ou estão próximos das sepulturas, é Ele que nos resgata, é Ele que resgata a minha e a tua vida. E Ele nos coroa de bondade e compaixão. Esse é o reino dele. Nos coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Como é? Ele nos enche de bens a nossa existência e de modo que até nos deixa mais jovens. Você já imaginou o que é um Deus maravilhoso que através da sua palavra, através do seu cuidado, através do seu reino, nos deixar mais jovens, assim como se renova a juventude de uma águia? E é aquele Senhor que faz a justiça e defende a causa dos oprimidos. Ei, filhos e filhas, nós estamos vivendo épocas difíceis, épocas desafiadoras, épocas de desertos, épocas de tempestades. Mas aqui o Senhor está nos dando uma segurança, uma garantia, que é Ele que faz a justiça. Ele é o Senhor da justiça. E Ele defende o quê? A causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, manifestou os seus feitos aos israelitas. O Senhor, Ele é compassivo e também Ele é misericordioso. Ele também é muito
muito paciente e cheio de amor. Ele é o quê? Olha quantas características do Pai. Ele, além de manifestar o seu caminho a nós, filhos e filhas, ele manifestou a Moisés, continua nos manifestando, continua manifestando dos seus feitos, assim como era na antiguidade, ainda hoje, para aqueles que o creem, para aqueles que creem. Os que crerem viverão, e os sinais, maravilhas, seguirão aos que crerem. Assim como eu ministrei nas ministrações passadas. Ele não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio desse amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Ei, filho e filha, olha só que grande chave liberada aqui, um código secreto para você, que nós temos que o temer, porque assim os céus eles se elevam acima da terra. Assim é esse grande amor, mas o grande amor dele, quando nós o tememos, temos temor a Ele, temor à sua palavra, temor aos seus ensinos. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ei, filhos e filhas, o Pai vai nos ajudar a nos afastarmos das nossas, bem para longe, as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Como? Nós fomos formados do pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Gente, que garantia é essa que esse Deus nos dá? Que tremendo! Ele nos dá a garantia, Ele nos dá a garantia até para os nossos filhos. Com os que guardam a sua aliança. Como? É preciso que você hoje saiba que existe uma aliança entre Deus e um povo escolhido. Entre Deus, eu e você, nós temos uma aliança, e essa aliança Deus não quebra. Deus está te lembrando que Ele fez uma aliança com você. E se você não fez uma aliança, no final vamos estar orando para que você faça esta aliança com Deus. E que se lembrem de obedecer os preceitos, o que Ele escreveu aqui na Bíblia Sagrada. Para mim e você, que nós caminharmos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como? Sim, existe um reino, e esse reino, o rei maior, soberano, é Deus. Nós não o vemos aqui, porque esse reino é celestial. Ele vamos chamar de um reino invisível. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como o rei domina sobre tudo que existe, é Ele que domina sobre tudo que existe aqui na face da terra, debaixo da terra e nos céus. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Se Ele domina tudo, é tudo. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Nesse Salmo 103, o Pai está dizendo que Ele está pronto para nos perdoar. Ele nos redime de uma vida fracassada, nos redime de uma vida cheia de insucesso, nos redime de uma vida cheia desses pecados e nos dá a oportunidade de uma vida nova. A vida perdida será transformada. A vida que não gerava vida agora vai começar a passar a gerar. Que existe a fartura
na minha e na tua boca. Existe a fartura disponível no reino dos céus. Existem as curas disponíveis no reino dos céus. Existe aquele Deus, aquele Pai que cuida, que sara, que está disposto a me ajudar e a te ajudar, a estender a mão sobre a minha e a tua vida no momento certo. É esse Deus maravilhoso que nós estamos exaltando, estamos glorificando nessa quarta do sobrenatural. Pai, a Te rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens sempre cuidado de nós, Tu tens sempre nos visto, Tu tens sempre nos escolhido. Bendiga você que está em casa, ao grande Deus, ao grande Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Quando nós imaginamos um reino invisível, mas celestial, que possamos trazer aqui para a terra, a gente fala na nossa linguagem, trazer o céu à terra. Mas é possível trazer o céu à terra? Sim, é possível trazer o reino que Jesus pregava para nós vivenciarmos aqui, agora. Assim como os nossos antepassados, assim como a igreja primitiva vivia. E eu te desafio hoje a você estar expandindo a tua fé. Eu vou te ajudar, eu vou te fazer algumas perguntas, algumas indagações para que você ative mais a tua fé. Quando nós falamos ativar a fé, é porque às vezes é necessário que eu e você nós façamos algo. E esse algo, Deus, quando nós agimos e, vamos assim, dermos o primeiro passo, Ele faz o sobrenatural dele. E eu te pergunto, como é que você poderia ativar a tua fé? Se nós olharmos em Romanos 17:10, ele diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então o ouvir da palavra de Deus é lendo, é ouvindo mesmo, é escrevendo, é meditando, é estudando. Se eu fizer e se você fizer, nós estamos o quê? Ativando a nossa fé. Em Mateus 6:10 diz assim: venha o teu reino. Venha o quê? O teu reino. Peraí. Jesus estava dizendo ali, ensinando aos discípulos a orar. E ele disse, venha o teu reino. Se ele está dizendo que venha o teu reino, é porque existe um reino invisível, celestial, que está lá. Mas que venha para mim e para você. Mas se eu não conhecer como acessar o reino, como trazer esse reino, como ele declarou ali, venha o teu reino. Pai, faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então existe uma vontade de Deus executada nos céus. Existe a vontade dele que é executada nos céus, que pode ser executada aqui na terra. Só depende de nós acessarmos. Só depende de nós conhecermos. Porque Jesus aqui estava ensinando para eles a orarem e disse, venha o teu reino. Então o meu desejo e declaro é que o reino dos céus, o reino de Deus, venha para mim e para a tua vida. Assim como Jesus declarou na oração. Eu declaro que este clamor, que esta vida tenha foco no teu coração, que arda no teu coração esse desejo. O céu invadindo a terra. O reino de Deus invadindo a minha e a tua vida. E as dos demais que estão perdidos, que estão necessitando. Ou os necessitados. Porque Deus quer agir na vida dos necessitados. E bem-vindo se você é um dos necessitados. Porque Deus está pronto para agir. É o céu literalmente invadindo a terra. Se você deseja isso, é isso que Deus vai derramar sobre a tua vida hoje à noite. O aqui e agora. O que a maioria está fazendo ou deixando de fazer. Porque tem muita gente que não está fazendo, que está fazendo, mas de formas erradas. É deixando o tempo passar. Deixando o quê? O tempo passar. É como diz assim, a vida passando, a vida me levando. Não, filho. Não, filha. Não é dessa forma que Deus quer que eu e você nós vivamos. Mas sim, Ele quer que nós acessemos o reino dEle. E trazemos este céu para invadir a terra. E é possível. A minha declaração agora, como ministro do Evangelho, liberando a palavra, é que nós vamos trazer este fogo, o reino dos céus, aqui para a terra. Na simbologia falando, vamos trazer o fogo à terra. Vamos trazer o quê?
o céu para invadir a terra. Agora mesmo, pode ser hoje. É tornar isso possível, mas com um senso de urgência. Senso de urgência. É possível, com um senso de urgência. É possível que aconteça. O meu papel hoje aqui, ao falar estas palavras, a minha missão aqui é despertar em você, filho e filha, é despertar um pouco mais, que você tem a capacidade de aumentar a tua fé, de despertar a tua fé, de ativar mais a tua fé. Que ela cresça. E ao mesmo tempo te desafiar a viver os sinais, os milagres, as maravilhas, os prodígios. Você receber os teus milagres do sobrenatural de Deus, do céu invadindo a terra, na tua vida, na vida dos seus, na vida da tua igreja, da tua comunidade. Amém? O que eu vou fazer é te ajudar, a ativar, a inspirar, a te capacitar, a transmitir os ensinos, a transmitir a unção que está sobre a minha vida. Eu declaro e desejo que ela te alcance nestas palavras, para que tudo que nós falarmos em nome de Jesus, para tudo que nós pregarmos com a palavra de Deus, possa estar cumprindo o propósito para que é lançada na minha e na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai cumprir o propósito que é lançada. E que esta graça que está sobre a minha vida, a graça que está sobre a tua vida, ela seja aumentada. A misericórdia de Deus, o favor de Deus, esta unção sobrenatural que você possa estar vivenciando e possa estar testemunhando do sobrenatural de Deus que Ele fez na tua vida. Assim como eu desafiei já há 2 semanas, que esta semana, o hoje, aqui e agora, você ainda vai continuar vivendo. Não é uma coisa que passou, viveu e não vive mais. Não, eu te desafio a você viver um sobrenatural de Deus diariamente. Assim como o povo vivia naquela igreja primitiva. Eu queria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro... capítulo 1, o versículo 12. A palavra do Senhor diz dessa forma: a eles foi revelado que estavam ministrando. Era não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Ei, filho e filha, vocês observaram aqui que eu, você e ninguém mais pode fazer nada, se não for através do Espírito Santo, que foi enviado de onde? Dos céus, do reino celestial, para que até os anjos anseiam observar estas coisas que o Pai preparou para mim e para você. Preparou para os filhos. Os anjos anseiam isso, vocês têm noção. O Pai preparou muita coisa para que eu e você nós possamos viver. Mas é preciso que nós busquemos, é preciso que nós cavemos, é preciso que nós nos aprofundemos em saber o que Ele tem de revelações, o que Ele tem aqui guardado, as 7 chaves, para que nós possamos ter esse acesso. Amém? E está disponível. A boa notícia é, está disponível para mim e para você. Porque aqui na verdade que o Pai escreveu para mim e para você, é que quando nós temos essa verdade ela nos liberta. Essa verdade ela não nos deixa vivermos no mundo em quem tem aprisionados muitos filhos e filhas. E quando nós descobrimos a verdade vai libertando. Essa verdade de Deus é trazendo já um pedaço dos céus, um pedaço do reino de Deus aqui para a terra. E está disponível para mim e para você, para que nós possamos viver. É uma verdade que eu entrego hoje a você aqui e agora. É que o Espírito Santo te mostre, te pegue, te revele, te ajude
te dando o que Jesus está dizendo na narrativa. Para mim e para você. Disponível aqui e agora. É para o momento que nós estamos vivendo. Porque a maioria está vendo assim dessa forma. Só vê Jesus no passado, que ele foi. Só vê Jesus que era grande no passado. Não vê Jesus vivo aqui e agora nas nossas vidas. Aí você diz, mas eu não estou vendo, pastor. Como é que Jesus está vivo aqui agora comigo? Simples. Se você lembrar, o próprio Jesus disse, quando eu for para o Pai... Deixa eu só perguntar. Você crê e acredita que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Que bom. Você acredita que Ele veio dos céus, desse reino, se fez carne, viveu como homem aqui entre nós, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltou aos céus e está sentado à destra de Deus? Sim, que bom. E quando Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir, vou rogar ao Pai que mande um outro igual a Ele, um outro Jesus, que o mundo não vê. Por que o mundo não vê? Porque forma Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Jesus aqui na terra, que o mundo não vê, só quem tem os olhos espirituais abertos, ou quem o Pai assim os concede. Nós podemos sentir seu sobrenatural, sua manifestação, podemos ver quem está com os olhos abertos. Então Jesus foi, mandou o outro, rogou ao Pai que mandasse para cá. O mundo não vê, mas Ele está aqui comigo e com você. Eu tenho uma outra ministração que eu quero que você escute, que é o batismo do Espírito Santo, e onde eu falo que Ele é o nosso ajudador, é o nosso professor, é o nosso consolador. Porque o Pai... Jesus disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque se eu deixar vocês órfãos, vocês não vão resistir a este mundo. Por isso que eu enviei o Espírito Santo. E é por isso que eu estou explanando novamente, para que você compreenda que você não está sozinho. Você não está só. Você está com Deus. Você tem Deus dentro de você. Que a gente diz, o Espírito Santo veio fazer morada na hora que você declarou, confessou que Jesus veio à terra, é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou e está sentado à destra. Então o Espírito Santo vem para dentro de você. Então o Jesus do passado, a maioria tem feito isso e não é. Vocês, quem tem feito isso, ou quem acredita que Jesus só agia no passado, está o quê? Rejeitando o Jesus sem Espírito Santo, que é hoje. Porque Jesus, Ele é o grande eu sou. O eu sou é o quê? Presente, é aqui agora. Não é o eu fui, é o eu sou. Então Deus, quando Ele dava a missão, Ele dizia, eu vou em nome de quem? Vá e diga, e se apresente diante de Faraó. Eu estou aqui em nome do eu sou. Porque Deus é o poderoso agora, na minha e na tua vida, filhos e filhas. Esta verdade. Jesus é o grande eu sou daqui e agora. Depois eu queria que você lesse Esther 4:4, porque o grande momento que Esther estava vivendo ali, que toda aquela população, todo o povo escolhido estava com decretos para serem eximados, executados, exterminados. Então ela estava diante de uma grande situação difícil na vida dela e do povo. Mas, para um momento como aquele, diga, para um momento como o que eu estou vivendo hoje na minha vida, Deus vai agir.
Para um momento como aquele que Esther estava ali diante daquela situação que aparentemente não tinha solução. Deus derrama um sobrenatural sobre a vida com estratégias, com revelação. E eles oram, eles jejuam, eles recebem a orientação. Aquela mulher, ela recebe a orientação de como proceder. E muda toda a história, que tinha uma sentença negativa para uma sentença de vitória. Para um momento como aquele, e eu digo, para um momento que você vive hoje, filho e filha, Deus tem algo sobrenatural para derramar sobre a tua vida, para transformar o que estava aparentemente perdido em uma solução, em uma vitória, para que você possa comemorar. Então diga, para um momento como este que eu estou vivendo, Deus tem algo guardado para liberar o seu sobrenatural sobre a minha vida. Deixa eu te dar um código revelado. É você pensar no agora, no agir de Deus agora, hoje, e não no passado, mas sim no presente, aqui e agora. Deus agindo, porque Ele é o eu sou. Amém? Que coisa boa. É o eu sou. Deus é o eu sou. Uma das coisas que tem tirado você viver um sobrenatural de Deus, eu vou dar outro código revelado, já o segundo código revelado, é você quebrar suas dúvidas e descrenças. Porque na hora que você recebeu essa verdade da palavra, ou as verdades, ou as revelações, ou as altas revelações, você quebra aquilo que você achava, o seu achismo, o que você aprendeu, as doutrinas humanas, e eu te convido a você mergulhar nas doutrinas de Deus. Aí você sim vai quebrar todas essas descrenças. Aí sim você vai viver um novo aqui e agora com o grande eu sou. É Ele que está liberando. É Ele que está dizendo, filho e filha, falta pouco para ser ativado esta medida de fé que eu te dei. Falta pouco para ser gerado. Porque às vezes eu e você, nós temos que fazer um pouquinho na nossa forma, quando Deus nos dá a orientação, a revelação, para que nós sejamos geradores de milagres. E depois nós possamos testemunhar. Essa é a função. Por isso que eu disse, um momento como hoje, eu estou gerando o meu milagre. Eu estou fazendo a minha parte. E eu aguardo o sobrenatural de Deus. Porque assim como lá em Esther 4:4, estava difícil, estava impossível, mas toda a situação, toda a narrativa demonstrou que eles foram vitoriosos de uma forma sobrenatural. E todo aquele povo não foi, vamos dizer, vencido, mas sim, estiveram a vitória. Eles não foram, vamos dizer, eximados, eles não foram consumidos como assim o povo queria. E Deus está preparando sobrenaturais ainda hoje para seus filhos e filhas. Eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 5. Onde Paulo diz, pois nele, vocês foram enriquecidos em tudo. Nele nós somos tudo. Nele nós fomos enriquecidos. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Em toda palavra que é necessário para o meu viver, para o meu conhecimento. Vem dele. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre nós. Gente, eu e você, nós somos testemunha do que Cristo fez, veio do seu sobrenatural, da sua palavra, desse reino que é celestial, que eu posso trazer aqui para a terra. E ele continua, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. É necessário que nós ativemos e sejamos ativados por ele.
os dons espirituais para que nós possamos compreender esse Deus que é Espírito. Porque nós às vezes queremos compreender Deus como um homem natural. E como você vai, vamos dizer, como entender Deus no modo natural? Tem que ser meu Espírito com o Espírito Santo e vindo dos céus as revelações. Amém? É Ele que vai nos manter firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gente, que maravilha, que Deus maravilhoso é esse, preparou tudo. É de que em tudo nós fomos enriquecidos dele, nele. Nós não somos nada sem ele. Tudo é possível ao que crê. Quando eu e você estamos conectados nele, tudo é possível ao que nós cremos. Por isso que nós falamos e repetimos, os sinais e maravilhas seguirão aos que crerem. Se você, se eu, nós acreditarmos, nós tivermos essa crença, nós vamos viver estes sinais, nós vamos viver esses continuidade. Para que eu e você, dando continuidade para que eu e você, nós possamos viver os céus aqui na terra, para que eu e você, nós possamos estar vivendo tudo. O meu desejo é que você hoje seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Que você possa ter essa vivência desse sobrenatural. Você tem noção do que é? O que é que acontece quando a gente fala? O céu invadiu a terra. Gente, é algo que é inexplicável às vezes com palavras. Mas literalmente o céu desce à terra. O que acontece? Acontecem coisas maravilhosas. Muitos não estão vendo ainda, mas verão. Muitos já estão vivendo pouco e vão viver mais. Mas você que deseja viver um sobrenatural de Deus, eu declaro hoje à noite que o Pai vai te conceder estas experiências sobrenaturais para que você possa dar testemunho da sua palavra, você possa dar testemunho desse reino celestial que desceu sobre a tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua família. Eu estou a falar de uma esfera eterna, da esfera celestial, do reino celestial, mas é do fogo que vem de lá para cá, para mim, para a tua vida, para manifestar totalmente nas nossas vidas, para que esteja acessível e eu e você, nós possamos usufruir. Mas existe um outro código revelado, que para que eu e você nós possamos estar vivendo esse sobrenatural, nós temos que ser obedientes. Então, a obediência também é um código revelado. Obediência ao Deus, obediência à sua palavra, obediência ao que Ele nos ensinou, obediência ao que Ele tem passado como instrução, para que eu e você nós possamos caminhar, para que nós possamos ver, vivenciar. E às vezes nós só pensamos no que é que eu quero. Sim, busque primeiro o reino de Deus. Como?
As pessoas têm feito diferente, vão buscar as coisas do mundo. E o Senhor deu uma fórmula, que já é um outro código revelado. Ele disse aqui, em Mateus 6,33, ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se ele disse que existe e mandou, busque primeiro o reino, é porque existe esse reino. É invisível, como eu já falei. Eu e você, nós não enxergamos, mas está disponível para mim e para você. E se nós buscarmos sempre primeiro este reino dele e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E às vezes nós fazemos o que o mundo diz. Busque primeiro o emprego, busque primeiro os mantimentos, busque primeiro as suas necessidades, depois você busca Deus. E você tem que fazer o quê? Primeiro você busca Deus e diz, Deus, eu tenho a necessidade, e como tu és o meu rei, eu queria que tu me suprisse. Aí sim ele vai te dizer, filho, agora corre atrás. Filho, tem uma porta ali. Por isso que em Mateus 7,7 diz, pedi, batei e buscai. Por quê? Porque existem fases. Mas você primeiro vai a Deus e depois você vai atrás das demais coisas. E Ele vai dizer que tem que pedir a Ele, às vezes tem que pedir no mundo, às vezes tem que bater porta. Uma porta, às vezes a gente bate só um toque e não abre. E às vezes preciso bater a primeira, a segunda, a terceira, a persistência. Isso também são códigos revelados para que eu e você nós possamos estar gerando os milagres. E quando a gente busca, o Pai diz que quando a gente busca, a gente encontra, a gente acha. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, vos serão acrescentadas. Ao ler, ao estudar as Escrituras, você descobre, e eu descubro, que muita coisa ainda está a ser revelada. Porque é de um Deus invisível e eterno. É um Deus invisível e eterno, que muda as circunstâncias, que transforma vidas. Aquilo que a gente não vê, chamar a existência como se já fosse. Isso é a fé. A gente chamar a existência aquilo que a gente não está vendo como se já fosse. É buscar o quê? Gente, você sabia que para acessar este reino espiritual, eu vou fazer aqui uma analogia, uma simbologia, e dizer que a fé é a moeda de acessar o reino celestial, o reino de Deus. Assim como, quando eu tenho as minhas necessidades, eu vou chamar assim necessidades básicas, eu pego o meu dinheiro, a minha moeda mesmo, e vou e compro. Existe uma moeda que chega no reino dos céus e adquire as coisas. E esta moeda é a fé. E a fé, como eu falei, ela vem pelo quê? Quando eu estou estudando a palavra de Deus, quando eu estou escutando a palavra de Cristo, quando eu leio, medito, e o Espírito Santo nos revela. Aí isso nos aumenta, nos ativa a fé, nos dá dinheiro para que eu e você, nós cheguemos ao banco celestial, e as bênçãos e as promessas, elas são liberadas na minha e na tua vida. E muita gente não entende, quer ir ao banco celestial, mas esquece de levar a moeda. Esquece de... Como assim? Primeiro você tem que estudar, você tem que ler, você tem que... Para quê? Para que ele dê moedas, para você ir até o banco lá. Outro código revelado aqui. Existe uma porta, e eu vou chamar essa porta de poder. Existe uma porta que Deus colocou para mim e para você, que esse poder é a unção. A sua unção, o seu poder, para que eu e você nós possamos trazer os céus à terra. Gente, vocês têm noção que Deus preparou um poder especial, que o Espírito Santo é quem dá para você, dá para mim, para que nós possamos viver um sobrenatural aqui, que carinhosamente nós chamamos de a unção de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, dentro das nossas vidas, sobre as nossas vidas. Gente, é tremendo. Isso é maravilhoso, porque esse quarto código, poucas pessoas sabem acessar esse poder. Se você tem curiosidade e não aprendeu nas demais ministrações, depois passa um direct para mim, que eu vou te dar as instruções para que você comece a usufruir da unção poderosa que Deus
tem e está disponível para que você possa acessar, para que você possa ter este poder, para que você possa caminhar dentro das Escrituras. Porque se Jesus é o Espírito Santo, que o mundo não vê, e está no nosso meio, está dentro de mim, está sobre nós, está em todo lugar, porque Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, então Ele quer que eu e você tenhamos acesso aos céus e trazer os céus para invadir a terra. É desejo dele que aconteça a sua manifestação aqui, hoje e agora, para que você possa testemunhar na tua vida e de engrandecer o seu nome, louvar o grandioso Deus, para que Deus seja glorificado, Jesus seja glorificado. Porque Jesus, quando veio à terra, Ele veio lançar a verdade. Ele veio nos dar o privilégio de trazer a verdade. Às vezes, para mim, para você, vamos dizer assim, é normal para todo cristão querer o impossível. Mas às vezes nós esquecemos de fazer algumas pequenas coisas que Ele já nos ensinou e nos deu as instruções e que estão aqui disponíveis no manual da vida. E às vezes todos nós queremos o impossível, mas às vezes nós não praticamos o pequeno passo ou os pequenos passos. Mas está gravado no meu e no teu DNA que nós desejamos as coisas impossíveis porque nós fomos gerados. Nós temos o DNA de Deus, nós temos esse DNA espiritual que nós falamos, que tudo ao nosso redor pode ser e nós vivenciarmos o seu sobrenatural. Tudo em nome de Jesus. Já te dou um outro código revelado aqui. É que quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos mais deste manual, as mais altas revelações, e quem é que nos dá as revelações? É o Espírito Santo, é o nosso professor. Então a nossa mente ela é renovada. Nós deixamos de pensar no natural como homem, como é necessário, sim, mas quando nós pensamos nas revelações que já estão vindo, que nós falamos que é a sabedoria divina, é a renovação da mente em Cristo, aí sim você vai começar a viver uma vida bem diferente, uma vida de sobrenaturais todos os momentos da tua vida. Nós estamos reunidos em igreja, nós estamos reunidos aqui pela palavra, pelas plataformas digitais, te dando mais informação, te dando mais esclarecimento, para que você tenha acesso a esse poder, que tenha acesso a esse conhecimento, que tenha acesso a esta verdade, que tenha acesso a uma geração que Deus está levantando, eu vou dizer assim, dos últimos tempos, né? Esta geração que busca viver e vivenciar esse fogo de Deus. E que leve para as pessoas que são mais necessitadas, porque tem bastante gente. Jesus disse, eu vim para os necessitados. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ei, filho e filha, se você está desse lado desse grupo aí, Ele está te chamando, foi para isso que Ele veio. Tá bom? O reino de Deus não consiste de palavras. Porque era bom se eu chegasse aqui e só falasse as palavras. Mas ele diz que o reino dele, ele consiste não só de palavras, mas de poder. Você encontra isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Deus está dizendo que não basta somente nós falarmos, mas sim o poder acompanha a sua palavra. É o Espírito Santo que é o executor da palavra. Por isso que a palavra de Deus é verdade. O homem pode mentir, mas Deus não mente. O que Ele diz, acontece. É por isso que nós falamos que se eu e você nós buscarmos primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você olha lá em Atos capítulo 2, versículo 22, mostra que Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus o realizou por intermédio dele. Como Deus realizou tudo isso através de Jesus, que veio como homem aqui. Mas para Ele realizar todos esses
milagres, maravilhas, sinais, todo o sobrenatural, toda a vida de Deus, foi necessário que ele fosse batizado com o Espírito Santo, revestido dessa unção do poder, e era o Espírito Santo quem fazia com Jesus. Jesus era por intermédio dele entre vós. Porque se Jesus ele se fez homem, porque ele decidiu ter as mesmas coisas, sentir as mesmas coisas que eu e você nós sentimos. Ele deixou, eu vou dizer assim, um padrão, uma forma que eu e você também podemos ter acesso à unção do Espírito Santo, para que nós possamos realizar. E Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz, desde que vocês estejam alinhados com o Pai. E ele dizia: eu realizo o que vejo o meu Pai realizar. Se você vê o que nosso Pai realiza, você também é capaz de fazer. Amém? Mas ele fez um convite para todo aquele que quer invadir o impossível em seu nome. Todos aqueles que queiram viver esta vida no sobrenatural em seu nome. Todos aqueles que querem realizar curas, milagres, sinais, maravilhas, que querem viver, que querem ser esse instrumento em seu nome, tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. Mas na condição de homem, nós temos que saber que se não for por intermédio do Espírito Santo, nada acontece. Seria vãs palavras, vãs ministrações. Mas quando nós falamos que a unção e é o próprio Espírito Santo quem vai e te leva, te entrega. Porque hoje o Senhor está desejando que eu e você nós vivamos um estilo de vida diferente, um estilo de vida no sobrenatural. Ele fez o acontecer para mim e para você, para que nós tivéssemos uma vida, uma salvação eterna. Ele é o dono de tudo. Nos céus, na terra, embaixo da terra, tudo foi Ele que criou para mim e para você. Tudo vem dele e volta para Ele. Se nós somos pecadores, mas nós fomos o quê? Lavados pelo seu sangue. Nós fomos o quê? Remidos. Então não existe mais dívida. Eu e você confessamos os nossos pecados e Ele apaga as nossas transgressões, pecados e iniquidades. E aí, aquela separação que nós estávamos do Pai, Ele nos deu de volta a reconciliação com o Pai. Qual é a comunicação que você está tendo com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus? Hoje, no teu viver, você está testemunhando de um Cristo vivo? Já te dou um outro código revelado? Você tem uma missão. Eu, você, nós temos propósitos de vidas. De nós sermos fecundos, multiplicando, enchendo a terra e sujeitando-a à terra. Vivendo sobre a direção de Deus. Quando Deus nos deu esse comissionamento, lá em Gênesis, Ele nos deu limites de governo no jardim, nos deu os limites de governo aqui na terra. Ele nos deu autoridade sobre o jardim, sobre animais, sobre as aves, sobre tudo que estava na terra. Mas chegou aquele momento que o homem pegou toda essa autoridade e concedeu a quem? Ao inimigo. É por isso que o inimigo ele vive ao redor no mundo. Porque o homem pegou essa autoridade, a chave, entregou. Mas quando Jesus veio e tomou de volta, foi exatamente para quê? Para que eu e você, nós tivéssemos de volta essa autoridade e todo o plano celestial fosse cumprido. Na minha e na tua vida. O mundo não é perfeito, porque Satanás se rebelou contra ele. Mas Deus tinha um plano. Deus colocou o plano em ação na minha e na tua vida. E Satanás não chegou a atrapalhar. Satanás só importunou. Ele não teve a vitória.
Quem teve a vitória foi Jesus. Quem teve a vitória, quem tinha o domínio total de toda a criação é Deus. E é por isso que Ele veio, por mim e por você. Gente, nós estamos vivendo hoje experiências sobrenaturais. E o meu desejo, eu declaro, é que você também tenha essas mesmas experiências. Que você viva esse sobrenatural de Deus. Que você viva esse impressionante que Deus criou para mim e para você. Antes de você viver, eu declaro que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, para as demais coisas serem acrescentadas. Porque Deus hoje está a buscar filhos e filhas que busquem a sua presença, busquem os seus ensinos, busquem a sua manifestação hoje, aqui e agora. Pai, graças te dou, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens derramado da Tua unção sobre Teus filhos e filhas. Tu tens derramado algo extraordinário, que é o Teu poder, a Tua unção sobre nós. E eu declaro, descendo sobre a tua vida agora, este poder, esta unção, recebe aí, que o fogo dos céus desça e repouse sobre a tua cabeça agora, assim como foi em Pentecostes. 1, 2, 3, recebe, recebe, recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Gente, houve só uma paralisação aqui de uma das plataformas, mas nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas, assim Deus nos permitindo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham uma excelente semana, vivendo um sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém?